Filosofias conectadas à história de Jesus, a caverna e o despertar. Na caverna, as pessoas vivem presas às sombras da realidade, acreditando que aquilo é a realidade, ou seja, vivem em um mundo superficial que não é a realidade em si, enquanto a saída da caverna seria a entrada para um mundo mais profundo e para a realidade em si. Jesus ele sai da caverna, o filósofo ele sai da caverna e vê a verdade e volta para libertar os outros. E Jesus ele faz algo muito parecido, questiona crenças superficiais, confronta tradições vazias e revela um detalhe mais importante. Ele não mostra só a saída da caverna, ele também ensina como viver fora da caverna. Enquanto Platão foca no conhecimento da verdade, Jesus foca em ensinar a verdade para transformar vidas. Tem uma ideia muito interessante que é racionalismo e empirismo, que Jesus entra como equilíbrio dos dois. O racionalismo fala que a verdade vem da razão, questionamentos e ideias profundas. O racionalismo é formado por pensamentos, coisas abstratas e reflexão sobre coisas abstratas, enquanto o empirismo é formado pelo mundo concreto, dos cinco sentidos. É a parte da realidade que eu consigo usar os cinco sentidos para aprender com ele. Jesus usa parábolas com lógica interna, questiona interpretações erradas e ensina princípios universais. Mas também o conhecimento de Jesus também vem pela experiência de vida e vivência concreta. Jesus, apesar de ser muito racionalista, ele ensina através de ações, convive com pessoas reais, aprende com experiências de vida e transforma pela experiência. Ele não só fala a verdade, ele faz as pessoas viverem a verdade. Isso é o equilíbrio. O bem e o mal, justiça versus misericórdia. Jesus não é malvado, ele é firme quando necessário. Exemplo, expulsando os vendedores do templo e confronto com líderes religiosos. Interpretação filosófica. Jesus é uma justiça ativa, não é uma justiça passiva. Ele mostra que o bem verdadeiro não é a fraqueza, é agir corretamente, com firmeza e dureza quando necessário. Ato e potência. Conceito: potência, o que você pode ser, o seu potencial. Ato, o que você realiza para atingir o seu potencial. Conexão com Jesus. Ele vive completamente aliado com seu propósito. Potencial dele é a missão. Ação é realização completa, é completar a missão. Jesus é coerente entre pensamento, ação e propósito. Jesus também prova que se você seguir um caminho parecido com o dele, você vai desenvolver virtudes. E isso é importante para a filosofia de Aristóteles, que é desenvolver virtudes. Naiêutica de Sócrates, que é fazer perguntas para os outros descobrirem a verdade sozinho. Ele usa isso mais do que parece. Quem vocês dizem que eu sou? Uma pergunta. Perguntas que fazem você refletir. Parábolas que exigem interpretação. Ele não entrega tudo pronto. Ele faz as pessoas enxergar a verdade. Um pouco de existencialismo. Apesar de existencialismo ser contrário ao determinismo e um pouco contrário à ideia de Jesus e ter vindo depois, ainda se encaixa um pouco, porque as escolhas de Jesus definem quem ele é. Ele tem uma responsabilidade muito grande com a humanidade e ele vive de forma autêntica. Ele toma decisões como se toda a humanidade dependesse dele. Ele age como se fosse responsável pelo destino de toda a humanidade. Ele vive como exemplo universal que a humanidade deve seguir.
Ele não escolhe por si, ele cria um modelo de escolha para toda a humanidade. Ele une verdade, de Platão, lógica, racionalismo, experiência de empirismo, ação de Aristóteles, reflexão de Sócrates e existência de existencialismo. Mas com um diferencial: ele não é só teoria, ele é prática, ele vive essas ideias. Enquanto filósofos tentam explicar a verdade, Jesus viveu a verdade e ensinou os outros a viver a verdade. Tem outro ponto que eu percebi também, que é o estoicismo, que fala sobre controle, resistência e propósito. Estoicismo ensina controlar o que depende de você, aceitar o que não depende de você e manter firmeza diante da dor, suportar a dor e o sofrimento, seja ele físico ou emocional. Isso aparece com muita força em Jesus, porque Jesus resiste a sofrimento, controla o emocional mesmo sob pressão e foca no propósito acima da dor. Exemplo claro: momentos de perseguição, sofrimento físico e emocional e ausência da reação impulsiva. O estoico busca mais o equilíbrio interno. Jesus vai além do equilíbrio interno. Ele mantém o propósito. Ele mantém o propósito mesmo sacrificando o próprio bem-estar. Epicuro e epicurismo. Epicuro defendia evitar sofrimento desnecessário, buscar prazer simples, viver com tranquilidade. Funciona se você for pensar que Epicuro fala sobre uma escala de dor e uma escala de prazer, que tem que ser iguais. E Epicuro também fala de alcançar a paz. Epicuro fala muito sobre alcançar a paz e o prazer. Jesus pensou que o prazer do paraíso para todos compensava todo o sofrimento e dor que ele iria passar, como também fez isso com o propósito de alcançar a paz para todos. Então, implicitamente, mesmo que de forma mínima, ele também pensou no prazer e por isso suportou a dor. Mas lembrando, é um epicurismo distorcido, pois a filosofia de Epicuro fala sobre minimizar a dor sofrida, perturbações e sofrimento. Conexão com Jesus. Uma conexão também com Jesus é que fala sobre desapego material e simplicidade e foco no essencial. Onde está o conflito? Epicurismo evite dor. Jesus mostra que às vezes a dor é necessária. Um lado novo no epicurismo. Niilismo. Nada tem sentido. Valores são construídos. Ausência de propósito. Conexão com Jesus. Aqui não é mais conexão, é oposição. Porque Jesus afirma: o propósito é claro. Ele encontra o sentido na existência. A existência tem o sentido, tem uma verdade. A moral tem uma direção. Se o niilismo dissolve o sentido, Jesus reconstrói o sentido. Agora juntando tudo que eu construí. Platão, verdade além das aparências. Racionalismo, coerência e princípios. Empirismo, experiência vívida. Aristóteles, ato e potência. Sócrates, despertar da consciência. Existencialismo, ação como exemplo para toda a humanidade. Estoicismo, resistência. Epicurismo, simplicidade. Mas com um ponto central: ele não escolhe um caminho filosófico, ele atravessa todos. Você pode interpretar assim: os filósofos tentam responder o que é a verdade, como viver a verdade e qual o sentido da vida. Jesus responde de outra forma. Ele vive a verdade, ele ensina sobre a verdade e ele é o exemplo de sentido de vida.